Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Podem seguir a minha página do Facebook, é Theo Filósofo José Massango, onde podemos conversar em torno de vários assuntos. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate 2, partilhando o nosso debate 2, colocando os vossos comentários relativamente aos temas que nós iremos debater no da 2. No da 2 nós temos convidados especiais, temos teólogo e cientista político Albino Manguene, e também temos teólogo e político Ivandro Massinga, que vão nos ajudar a debater em torno de temas pertinentes e atuais. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com Ivandro Massinga. Ivandro, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Obrigado. Microfone. Obrigado, saudações, obrigado pelo convite, saudar a todos que nos assistem. Em particular, gostava de saudar também a minha autarquia, a cidade da Matola. Estamos aqui para debater em torno desses temas que fazem o nosso cotidiano. Bem-haja. Antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se há um tema prévio que nos traz no dia de hoje. Gostava de deixar ficar aqui a minha análise em relação ao pronunciamento da representante do STAI, que teve a audácia, a falta de vergonha de dizer que o processo eleitoral decorreu um sucesso. Nós não partilhamos desta ideia. Por acaso, nós, o Partido Ecologista, estivemos reunidos fazendo uma análise em torno do decorrer deste processo e avaliamos-los muito, mas muito mal. O processo foi manchado, eu posso resumir, dizer, de uma sabotagem, autêntica sabotagem. Este processo não foi de sucesso, não foi bom, não foi satisfatório aos moçambicanos. Por quê? Porque muitos dos moçambicanos foram impedidos de poder exercer o seu direito de licenciar, ter o seu cartão de eleitor, para posteriormente, no dia 11 de outubro, poder votar, eleger os seus governantes. Por que aos moçambicanos este pronunciamento não é verídico? E por que é que esses dados apresentados, ainda que venhamos a levar em consideração que sejam verídicos os dados apresentados pelo STAI, que 85% da população a nível da zona de Maputo conseguiu se licenciar, estamos a dizer que 100 mil habitantes em Maputo não conseguiram se licenciar. Como é que podemos classificar como é que podemos classificar este processo como um processo de sucesso? Tendo 100 mil dos habitantes somente na zona de Maputo que não puderam se licenciar. Sem contar que eu esperava tudo, menos este posicionamento, esperava que os tais se manifestassem em relação às irregularidades expostas, apresentadas pelo povo, as denúncias feitas, inúmeras denúncias dos cartões que eram imprimidos nas casas dos chefes do bairro, dos chefes do quarteirão, destas pessoas que muitas delas chegaram até a ficar uma semana, 5 dias, muitos deles dormiram no posto de licenciamento e isso não lhes garantiu o direito de poder se licenciar. Foram acompanhadas inúmeras irregularidades, pessoas que ficavam o dia todo na bicha e assistiam, chegando outras pessoas sendo dadas prioridades para recensearem primeiro, em detrimento dos outros que já estavam lá há muito tempo. Então, eu esperava muito mais do que este pronunciamento. Este pronunciamento não é satisfatório. Na minha opinião, este processo devia ser
anulado, cancelado, iniciarmos um novo processo. Está provado que Moçambique, que o nosso Estado, que os órgãos que tutelam, que velam por este processo não estão em condições, não têm capacidade de gerir este processo. Na minha opinião, deveria ser um processo que deveria ser terceirizado. Devíamos entregar este processo para ser gerido por países de índice zero corrupção. A Finlândia, Nova Zelândia, Noruega, países que não têm corrupção. Por quê? Porque queremos um processo transparente. E o que nós assistimos neste processo, houve muita conivência. Esses três órgãos, estamos a falar... Posso até me referir ao Ministério do Interior, porque os polícias estiveram a controlar este processo nos postos e assistiram e se mantiveram indiferentes, vendo o cidadão sendo impedido de poder exercer o seu direito. O STAI, o CNE, o Ministério da Justiça, cadê a justiça para o povo? O povo moçambicano precisa de justiça. Este é o meu ponto prévio. Obrigado, teólogo e político Evandro Massinga. Passo agora para teólogo, cientista político Albino Manguene. Saudações, homem de Deus. Seja bem-vindo ao programa Hora de Debate. Se tiver um ponto prévio, é o momento de colocar o seu ponto prévio. Perfeito. Muito obrigado. Saudações assim neste Massal. Saudações ao querido Ivano. E saudações ao querido telespectador e internautas que nos assistem nessa hora e que eventualmente venham nos assistindo, independentemente do lugar onde se encontram. E, na verdade, como ponto prévio, também escolhi analisar o processo de recenseamento no seu todo. E para fazer essa análise, para que seja uma análise técnica, vou me servir de modelo estrutural ou modelo de estrutura, que é um dos modelos usado, aplicado no estudo ou análise de fenômenos sociais. E fenômeno é um acontecimento, e o recenseamento eleitoral é um fenômeno, e o modelo estrutural, ou modelo de estrutura, analisa um fenômeno como uma estrutura que é constituído por vários componentes ou vários elementos. E este modelo diz que a alteração de um dos elementos que compõem a estrutura vicia, altera a estrutura no seu todo, de modo que não tenhamos um resultado perfeito, um resultado bom. Já teremos um resultado viciado, porque determinados aspectos ou elementos da estrutura foram viciado, alterado ou retirado. O que estamos a dizer com isso? A forma como foi conduzido o processo de recenseamento eleitoral já revela que o processo das eleições será na mesma condição. Ou seja, enquanto nós tivemos um processo eleitoral de recenseamento manchado de falhas, de erros, alguns erros propositadamente criados, alguns erros por causa da incapacidade técnica, alguns erros consequência da incompetência. Então foram surgindo os erros nessa tônica ou nessa perspectiva. É de se esperar que na mesma senda será o processo das eleições. Vamos ter erros que serão propositados para darem vantagem a um partido em detrimento do outro. Vamos ter erros como falha técnica de pessoas que foram treinadas para dirigir um processo, que não entendem perfeitamente do que devem fazer. Vamos ter erros como consequência de incompetência, por levarmos gente que não entende nada, que não devia estar ali para dirigir o processo, que vai cometer vários erros. Não faz sentido, nós temos uma meta para o recenseamento, ou seja, temos uma projeção
para o recenseamento, numa lógica em que queremos recensear 100 mil pessoas e recensear como abaixo de 100 mil, como o caso de Beira, são 30, Sofala, são 30% dos que foram recenseados. Significa que nem se atingiu 50% daqueles que era previsto para recensear. Como é que você vai me dizer que o processo de recenseamento foi satisfatório, foi perfeito, sendo que nem as metas estabelecidas não foram alcançadas? Em alguns lugares foram muito ínfimas as metas alcançadas. Segundo, houveram pessoas que até hoje ainda não têm um cartão de eleitor, mas o processo de recenseamento já findou. Como é que você vai me dizer que esse processo foi um sucesso? Houveram pessoas que não recensearam porque as máquinas estavam a falhar. Os técnicos demoravam chegar para fazer a reparação. E houve enchente, e nessa enchente alguns acabaram desistindo pela morosidade, ou seja, não se conseguiu recensear a todos. Como é que você vai me dizer que esse processo foi um sucesso? Houveram casos de pessoas ligadas a um partido X que andaram a fazer maracutaias, andaram a circular nos WhatsApps indicações de que devia se fazer o processo ser lento para se recensear menor número de pessoas possível. Como é que você vai me dizer que esse processo foi um sucesso? Agora, algo inédito, posso estar equivocado, nunca participei de nenhum recenseamento desde que eu comecei a recensear. Nunca participei de nenhum processo de recenseamento sem que haja prorrogação. Este ano é um caso inédito, em que o processo fecha e não há indicação de uma prorrogação, de aumento de dias para as pessoas continuarem a recensear. O que é isso tudo? Isso tudo soa desespero. Isso tudo soa desespero. E no final, marcha o processo das eleições. Porque tendo sido dirigido dessa forma o processo de recenseamento, o processo das eleições será na mesma cena. Então, quem sai a perder é a democracia. A democracia sai a perder, porque no lugar de se fortalecer, sai fragilizado. E será que a questão é, vamos sair de um pleito eleitoral para outro fragilizados? Não era necessário que de um pleito eleitoral para o outro nós saímos fortalecidos democraticamente? Os que dirigem um processo de recenseamento eleitoral fica muito triste, principalmente quando trata-se de um bispo que está à frente do processo. Fica muito triste. Nós, os evangélicos, nós, os cristãos, nós, os pastores, já somos conotados como aldrabões, como ladrões. E esse indivíduo está a legitimar isso, ao permitir com que o processo seja fraudulento. Está a legitimar as conotações que os pastores já vêm tendo diante da sociedade. Então, eu olhava para ele como alguém que vai salvaguardar a imagem da igreja, a imagem de nós, os pastores, dirigir esse processo de forma exemplar, de forma íntegra, de forma isenta, de forma com garantir com que hajam eleições livres, justas e transparentes e credíveis. E não andar com filhos enteados não faz sentido. Obrigado, teólogo e cientista político Albino Mangueno. Obrigado, Ivandro, teólogo e político. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje. Participem no nosso programa deixando os vossos comentários relativamente ao tema que nós iremos abordar no dia de hoje. Temos aqui a mensagem do Alimo, que diz o seguinte: ligado de Maputo, bairro Central. Obrigado, Alimo. Temos aqui uma outra mensagem do João Matinho, que diz o seguinte: saudações cordiais, irmão Massango. Já estou ligado ao programa Hora do Debate, a partir do bairro de Maracueno. Obrigado, João. Temos aqui uma outra mensagem da Tássia, que diz o seguinte: boa tarde, Massango, ligada a partir da Massinga. Temos aqui uma mensagem do João Massango, que diz o seguinte:
Obrigado ao apresentador Massango, obrigado pelos painelistas de hoje, a destacar o jovem Evandro, também ao teólogo Albino Mangueno. Temos aqui a mensagem da pastora Sarita Agostinho, acompanhando o nosso programa de hoje, a esposa do teólogo, cientista político Albino Mangueno. Volto agora com Evandro Massinga. Evandro, indo agora para o nosso tema central, que tem a ver com os salários de ministros, deputados, versus salários na função pública. Qual é a análise que tu faz em torno desses salários? Estes salários vêm provar um pressuposto meu. Em Moçambique nós temos, sem sombra de dúvidas, riqueza absoluta e pobreza absoluta. Estamos aqui a discutir salários que giram em torno de 300 mil, 250, 500. Temos salários, só não foram aqui mostrados, que variam de 500, 1 milhão, sem contar as regalias que estes senhores que oferem estes salários têm. Mas, em contrapartida, eu estive há pouco tempo no município da Matola a entrevistar, a conversar com alguns funcionários, sobretudo aqueles que varem o chão. Vocês não vão acreditar que tem pessoas que estão a receber no município da cidade da Matola 3.000 meticais. Por isso que eu me refiro que estamos diante de uma situação em que em um mesmo país, onde o povo é o mesmo, onde era suposto que tivéssemos os mesmos direitos, mas encontramos alguns moçambicanos com riqueza absoluta e alguns moçambicanos com pobreza absoluta. Sabe o que é um salário de 3.000 para aquelas senhoras, aquelas mamanas que varem as estradas? É triste, é lamentável. Aquelas senhoras não têm direito a nada. E estes senhores que oferem os seus salários milionários, de 200, 300, 400, 500, 1 milhão, têm regalias. Sabe o que isso me remete? Isso me remete ao entendimento de que Moçambique não é pobre. Nós estamos a sofrer, estamos a passar dificuldade. Até por vezes eu fico a pensar que o pão que o diabo amassou deve ser mais bom do que o pão que este governo nos está a dar a comer. Por quê? Porque estas pessoas que oferem estes valores, está-se aqui a falar de deputados e ministros, mas não se mencionou muitos outros, os PCAs, os diretores, esses outros que, para além de ter esses salários, tem direito às 3 viaturas protocolares, uma para aqui para a cidade, uma para a família, outra para o campo, e com um detalhe, sempre é o último grito, tem que ser a última BT, última Mercedes, última BM, última Patrol, ok? E eu acho que nós temos que nos remeter ao seguinte pensamento. Temos que desconstruir esta ideia. Alguns até vão defender esses salários, porque são governantes, porque são deputados, porque são os ministros, porque eles precisam deste salário por causa do trabalho, das funções que exercem, por causa da logística. Então, este é um pensamento dos moçambicanos, alguns deles, e sobretudo de África. Nós temos que desconstruir, eu defendo essa ideia, de desconstruirmos essa ideia de que um governante em Moçambique tem que ser rico, tem que ser milionário, tem que ser empresário, tem que vestir o fato de marca, o sapato de marca, humilhar o povo. Tem que garantir. Aqui nós vemos um cenário de falta de definição de prioridade. Eu, em particular, não concordo com esses salários absurdos destes senhores. Não porque nós não queremos ter bons salários, estamos a lutar para ter melhores condições de vida, mas estamos em um contexto em que não é justo alguns terem tudo e menos nada, e outros não terem nada. Não ter habitação, não ter direito à saúde. Estes senhores que recebem esses valores têm direito à saúde gratuita.
não aqui fora do país ou nas clínicas privadas. Esses senhores vivem em palácios, às contas e custas do dinheiro dos impostos de nós, o povo, que não temos nada. Há dias nós estávamos a acompanhar que em alguns hospitais tem falta de água. Mas nas casas desses senhores que recebem acima de 300 mil, tem água a jorrar nas piscinas. Nunca falta água no jardim para regar o seu jardim. Olha, eu passo sempre daqui. É triste, é dolorido, dói minha alma como jovem. Eu passo sempre da Malanga, ali na circular da Malanga. Tem aquela vala que despeja água. Eu não sei de onde vem aquela água. Aquela é água do esgoto. Você vê ali, se formos agora, as mamanas, os jovens, as crianças, a lavar roupa ali, a cartar aquela água para usar em casa. Então, prioridade não é dar água potável àquele povo, prioridade é garantir 300 mil do deputado, prioridade é garantir 500 mil do ministro. Prioridade. Veja só, em que contexto nós estamos. Há pouco acompanhamos a situação da greve nos hospitais. Uma das reivindicações dos grevistas nos hospitais é melhores condições de trabalho. Olha, as ambulâncias, as viaturas do hospital estão paradas porque não tem combustível, mas não é por falta de dinheiro nesses ministérios, é porque prioridade é garantir o full tank da BT do ministro, do boss, do chefe. Prioridade não é garantir um material de proteção. Sabe que muitos dos hospitais têm comprado material de proteção com dinheiro do próprio bolso? Por quê? Porque para este governo, prioridade não é garantir com que haja material de proteção, haja medicamento nos hospitais. Eu vi o pronunciamento, por exemplo, do ministro da Saúde, que dizia que nos armazéns tem todo o equipamento, tem todo o material, tem todo o medicamento pelos próximos 50 meses. Até convidou os jornalistas para ir lá ver. Eu disse o seguinte: o fato de ter no armazém não quer dizer que tem no hospital. Porque se os médicos estão a dizer que no hospital não tem, é porque não tem. Agora, se tem no armazém, a gente sabe que quando sai do armazém, termina nas farmácias privadas, nas clínicas e hospitais privados. Nunca sai. Agora, voltando a essa questão de salário, não é justo. Não é justo, não é justo. Temos que ser solidários. Como é que esses governantes... O que seria justo para o Ivan? O que seria justo é estes governantes que estão no poder, esses não deviam apanhar sono, enquanto até o último cidadão moçambicano não dormir com jantar. Isto é que é justiça. O governante não pode ficar satisfeito ao oferir 300 mil. E com todas as despesas pagas, comida paga, casa paga, escola dos filhos paga, hoje, direito a seguro de saúde, seguro de todos os bens, fora dos esquemas que esses senhores têm de corrupção, ok? Quando subcontratam serviços, ok? Quando fazem aquisição de bens e materiais para as instituições e ficarem satisfeitos, não preocupados com nós, os jovens de Xamanculo, nós, os jovens de Mafalala, que acordamos e ficamos sem fazer nada. Ficarem tranquilos com os jovens da Zona Verde, minha autarquia, cidade da Matola, que ficamos sem emprego, sem ter o que comer, sem perspectiva do futuro, sem nossos sonhos estão ofuscados. O justo seria haver uma igualdade. Até chegamos ao ponto de apelar pelo socialismo. Aquilo que Samora perguntava: por que você tem 2 e o outro não tem nenhum? Por que os outros têm que ter muito? Afinal, não somos todos moçambicanos. Por que eles têm que oferir 200, 300, enquanto tem que então oferir 5.500? O que você faz com 5.500? Então, o justo seria primeiro equilibrar a balança, pôr o povo todo a comer, o povo todo com habitação, e nós temos condições para isso, nós temos recursos minerais. Obrigado, ilustre Ivandro, iremos voltar com essa questão. Passo agora para o teólogo, cientista político, Albino Manguene. Ilustre, como é que olha para os salários de ministros e deputados versus salários na função pública? Me refiro a enfermeiros, polícias, professores, etc. Perfeito, muito obrigado. A questão dos salários revela que nós temos decisores egoístas e irracionais. É o que revela a questão dos salários.
Quando nós falamos de decisores, estamos a falar daqueles que tomam decisões que no fim do dia vão impactar significativamente a vida da maioria ou de todos os moçambicanos. Me refiro ao presidente da República, me refiro aos ministros, me refiro à Assembleia da República e me refiro também em parte aos magistrados. Então esses são leque de decisores que no fim do dia tomam decisões que vão impactar a vida. Então, estamos a dizer com isso, temos o governo constituído pelo presidente e os seus ministros e uma Assembleia da República cheio de pessoas egoístas e irracionais. E eu já te provo. Eles tomam decisões visando satisfazer a eles e não para satisfazer o médico que você citou, o polícia que você citou, o enfermeiro que você citou, não para satisfazer aquele que é simples limpador da rua, da estrada, não para satisfazer aquele que está lá no campo, lá na administração pública, não. Eles, os decisores, tomam decisões tendo eles em primeiro lugar, satisfazer eles em primeiro lugar, e depois ver aquilo que sobra para disponibilizarem os outros. É por isso que os salários mais gordos, mais elevados, giram em torno dos decisores. Estão no presidente, nos ministros, nos deputados, e é onde gira o salário, porque eles é que decidem. Por isso, eles são egoístas, porque eles pensam nele, eles não pensam no todo, não pensam no coletivo. Eu entendo que alguns, como o Evandro estava a dizer, que apelam ao socialismo, mas o socialismo em si foi uma utopia. Porque o socialismo é que gerou regimes ditadores e autoritários. A democracia em si é suficiente, porque a democracia pressupõe igualdade de tratamento. Todos somos iguais perante a lei. Significa que todos nós devemos gozar dos mesmos benefícios. É possível sim, mas o que acontece é que temos decisores egoístas, que só pensam nele, não pensam no coletivo, não pensam no todo. Não pensam em todos nós. Pensam eles querem acomodar a si os seus interesses, satisfazer a si. E são irracionais. Não pensam. Se pensam, deverão me provar o contrário. Onde é que está a racionalidade? Na República de Moçambique. Tens um governador do Banco de Moçambique que ofere mensalmente, segundo o que se diz, 3 milhões de meticais de salário. Tu tens um presidente do Conselho de Administração da EDM, que é uma empresa pública, que recebe, segundo o que se diz, 2 milhões de meticais mensalmente. Tu tens em Moçambique os diretores executivos das empresas públicas que recebem 1.200.000 meticais mensalmente. Tu tens na República de Moçambique os dirigentes, que é o presidente da República, que está na casa 300, são os ministros 200 e tal, os deputados 100 e tal, quase 200.000 meticais. Onde é que está a racionalidade? Qual é a base? Qual é o critério que se usa para se distribuir esses salários? Mas tu tens alguém neste país que recebe 8.000 meticais como seu salário base. E eu lhe questiono, onde é que está a racionalidade? Pensa essa gente. Se pensa, como é que foi pensar nesse absurdo? Então, nós temos decisores egoístas e irracionais.
que tomam decisões sem pensar, sem calcular, razão pela qual você vê essa disparidade exagerada. Estamos a falar de salários, não estamos a falar de regalias que essa gente tem, porque as regalias são de igual modo absurdas. Ou seja, nós temos nesse país decisores, me refiro ao presidente da República, me refiro aos deputados, me refiro aos ministros, aos PCAs das empresas públicas, aos diretores executivos que vivem como crianças. Só vivem para comer e não se preocupam com nada. Nós, os moçambicanos, estamos a cuidar. Porque criança, você cuida dele até mínimo de idade. Criança não se mexe para nada. Você tem que... Eles são crianças. Só vivem para ser alimentados e cuidados por nós. Engordam e ainda prestam serviço de péssima qualidade como servidores públicos. Teólogo, os deputados não são os representantes do povo? Se são representantes do povo, qual povo? Qual povo os deputados representam? A mim não me representam. A mim, nenhum dos 250 deputados que estão no parlamento me representam. Se representam a mim, por que eu estou a sofrer e eles estão a viver bem? Estão a representar a quem? Estão a representar a quem? Porque o povo que eles supostamente representam estão a sofrer e eles estão a viver bem ao custa do povo que está a sofrer e eles se dizem que representam. Representam a quem? Porque se representam o povo, a luta deles não devia ser deles viverem bem, devia ser do seu representante viver, da pessoa que eles representam, viver bem, que é o povo. Mas não, o povo é usado como papel higiênico nas campanhas eleitorais. Batistangula, desculpa pela expressão, depois deles alcançaram o poder, embrulham e jogam fora. Essa gente aqui usa o povo como papel higiênico. Só precisam do povo na época das eleições. Por quê? Porque não tem como eles subirem no poder se o povo não lhes legitimar. Para estarem no poder, é necessário que o povo lhes legitime pelo voto. É por isso que eles usam o povo. Mas quando chegam no poder, eles ignoram o povo e começam a perseguir os seus interesses. Não estão a representar o povo. O presidente da República, o patrão dele não é o povo. O patrão dele é o egoísmo dele, o estômago dele. Não é o povo que é o patrão mas, Teólogo, dele. o presidente da República tem falado que o povo é o meu patrão. O povo moçambicano não é patrão do presidente da República. Há uma diferença muito grande entre a teoria e a prática. A prática nos comprova que o presidente da República não tem o povo como patrão, mas tem o povo como vaca que deve exprimir para ter o leite e viver bem e ser nutrido, alimentado, ter nutrientes. Nós somos vacas que estão a nos exprimir, essa gente aqui. Não somos patrão de ninguém, não representam a nós. Ainda estão para nascer ou estão para se levantar pessoas que vão nos representar, vão representar o povo. Não esses chiconhocas, como dizia o presidente Machel. Esses chiconhocas aqui são impostores. Precisam de ser removidos do poder. E para colocar aqui? Para colocarmos pessoas que têm real interesse com o povo. Quais são essas pessoas? Pessoas que têm um projeto de governação. Quais são essas pessoas? São várias pessoas. Por exemplo? Você é uma das pessoas. Não tem real interesse com o povo. Não deseja bem pelo esse povo. Por que você criou esse programa? Para se refletir, para se debater, para se trazer soluções. Não é porque estás preocupado com o povo. Se não fosse isso, eu não estaria aqui, ele não estaria aqui. E tantos outros que têm passado por aqui não estariam aqui. São tantos. Eu, provavelmente ele, e tantos milhares dos moçambicanos que estão aqui e podem representar e trazer soluções para o povo. E não esses impostores que estão no poder, que só nos usam, nos exprimem, só para perseguir os seus interesses. Agora, ô Massango,
Se os deputados na Assembleia da República representam o povo, se o presidente da República e os seus ministros representam o povo, venham ao público se desculpar com o povo e renunciar às regalias que eles têm. Aí sim vamos entender que esses estão preocupados com o povo. Enquanto ninguém se pronunciar que renuncia às regalias que tem, é favorável à redução significativa de salário e que se aumente de uma forma significativa o salário mínimo. Enquanto nenhum deles dizer isso, declarar isso, não estão a representar o povo. Obrigado, teólogo cientista político Albino Mangueira. Passo agora para o teólogo e político Ivandro Massinga. Ivandro, olhando para os salários dos ministros, dos deputados e também na função pública, dos professores, polícias, será que há uma disparidade nesses salários? Há uma autêntica disparidade. Sabe, há uma disparidade inconcebível. Sabe, inadmissível. Você chega a comparar essa disparidade com sabotagem, com expropriação daquilo que são os bens dos moçambicanos. Sabe, estamos a falar de que temos funcionários que recebem salário mínimo 5 mil, 6 mil, 7 mil, diferentemente de quem está a te receber 500 mil, 300 mil. Isso é inadmissível, isso é inaceitável, isso é inconcebível em um país democraticamente eleito. Então, não tem como nós aceitarmos, não tem como nós concordarmos. E também se levanta uma pergunta: por que estes deputados, por que estes ministros têm que oferir este salário? Um deputado entra para a arena política sendo o quê? Sendo um técnico. Quanto é que um técnico ganhava? 10, 20, 25. Agora, qual é a diferença? Por que lá ele tem que receber 300 mil, 400 mil, sem contar com as inúmeras regalias? Se talvez até poderíamos permitir de bom grado que oferissem esses salários civíssimos. O trabalho destes senhores, qual é o trabalho que justifica esses senhores a oferirem estes salários? Não resolvem os nossos problemas. Nós elegemos os deputados para estarem naquela posição, para lutarem pelos nossos interesses, para lutarem pela causa de nós, os jovens desempregados. Sabe quantos jovens, eu me maravilho, sabe quantos jovens têm em Machaquene, que acordam e não fazem nada? Quantos jovens têm em Micadine, Mafalala, Chamanculo? Quantos jovens têm em Benfica, em Tchumene, Machantine, que acordam, não fazem nada, mas nós temos um governo, temos esses deputados que nós colocamos lá no pódio para eles sentarem, orquestrarem, organizarem este país, trazerem soluções para resolver os problemas que assolam este país. Mas quanto mais o tempo passa, os problemas multiplicam, a pobreza aumenta. Nós deveríamos ser um país que já deveria estar a exercer influência e domínio, pelo menos no cenário geopolítico a nível da África Austral. Mas nós estamos como um dos países mais pobres e você não entende por quê. Olha, nós temos inúmeros recursos minerais, não existe nenhum solo mais rico do que o solo africano. E Moçambique é um dos solos mais ricos. Nós estamos no ranking top 10 dos solos mais ricos do mundo. E nós temos governantes que a gente não entende o que eles estão a fazer para gerenciar estes recursos. Nós temos tudo para dar certo, para ser rico, para não nos faltar nada, para não nos faltar comida, para não nos faltar habitação, para não nos faltar saúde, para não nos faltar vestimento, para não nos faltar indústria, para não faltar jovem, para não faltar emprego para os jovens. Mas nós
temos governantes que estão a gerir este país e não sabem fazer o uso destas minas de ouro para o benefício do povo moçambicano. Estão a oferir acima de 300, 200 mil. Por que é que eles têm que oferir isso se não estão a trazer nenhum resultado? Não estão a tirar a fome do povo. Não conseguem criar soluções para dar emprego aos jovens. Olha, quem enriqueceu a África do Sul? São os nossos pais, os nossos avós. Eu nasci, cresci e vi os nossos avós irem à África do Sul trabalharem nas minas para transformar a África do Sul aquele Eldorado. Quem enriqueceu a Europa? Foram os africanos, os escravos. Por quê? Porque os europeus vinham à África para levar mão de obra braçal, jovens fortes, africanos, dinâmicos, com energia, com vida. E nós temos isso aqui em Moçambique, jovens fortes, com vontade, inteligentes, com disposição, sabe? Com vontade de querer desenvolver esse país. Mas o que é que o governo faz? Coloca esses jovens sentados em casa. O que é que eles proporcionam? Apenas indústrias de bebida, 300, para nós em Nhambane dizer para Vafaela, para ficarem malucos, ficarem marginalizados. Então na minha visão de análise, esses senhores não são dignos dos salários que eles oferem, não são dignos das regalias que lhes são proporcionadas à custa e a sangue do povo moçambicano, a sangue daquelas mamanas que acordam às 3 lá no Chipamanine, lá no Zimpeto, aquelas que acordam às 3, dormem às 23 porque tem que lutar com transporte para voltar para Matremele, para Zichacha, não sei para onde. Olha, e nós não temos ministros que vivem em Matremele. É incrível, não temos ministros que vivem em Matremele. Em Santa Isabel, não temos ministros que vivem lá. Não temos ministros que vivem naqueles bairros lá, recônditos, que a estrada está podre na Matola. Matola está mal, Matola, minha autarquia está mal. Por isso, olha... o que pode ser feito para equilibrar os salários? Olha, tem que haver amor, compaixão. Tem que haver essa consciência. Tem que haver justiça. O problema é que neste país não há justiça. Se tivermos que trabalhar, criar um plano estratégico baseado na justiça, nós vamos entender que não é justo termos um salário de 1 milhão e termos um salário daquelas senhoras que varem as estradas a receber 3 mil. É só uma questão de análise. O que um funcionário, um trabalhador, uma mamana com família vai fazer com 3 mil? Aquela gente do município, aquela que vai estradas, recebe 3 mil. Isso me dói. Me dói. Então, enquanto não haver justiça, enquanto não pararem estes senhores de olharem para os seus estômagos, não tem como resolver essa situação. Tem que haver uma justiça, tem que haver divisão por igual, temos que pegar todos os setores e considerá-los fundamentais. Olha, existem 2 setores. Esses são a base do desenvolvimento de uma nação: educação e saúde. Temos que acarenciar estes senhores, porque uma boa educação vai proporcionar que tenhamos cientistas neste país, inventores neste país, vai proporcionar que tenhamos intelectuais que vão trabalhar para fazer desenvolver este país, vai proporcionar uma boa educação, que tenhamos bons funcionários de saúde para diferentes áreas. Então tem que se acarinhar esses 2 setores e os outros setores. E independentemente do setor, nós temos que olhar para o moçambicano como ser humano, tem que se fazer uma divisão igual de salários, tendo em conta o contexto atual, o cenário atual, o custo elevado de vida, porque não é justo pagar 5 mil, 6 mil, enquanto uma botija de gás está 900, um saco de cebola está 700. Água, esses senhores da FIPAC não vêm fazer leitura, deduzem que tem que te passar uma fatura X. Então, só com despesas bases, um funcionário que recebe salário mínimo não consegue suprir as suas necessidades. Então, enquanto não analisarmos nesta perspectiva do custo de vida,
atual, sabermos, o Estado tem que saber fazer uma avaliação e tem que parar de fazer avaliações lá nos gabinetes deles. Por isso que daquela vez disseram que galinha está 200 meticais, eu disse que a galinha está 100 meticais. Por quê? Porque não vão ao terreno procurar saber quanto é que verdadeiramente está. Mas tem que se fazer uma avaliação daquilo que é a cesta básica de uma família moçambicana. Cesta básica, alimentação, transporte, educação dos filhos, e diante dessa situação, diante desse contexto, atribuir-se um salário mínimo que faça face a estas necessidades. E, só para terminar, temos que analisar em que contexto o nosso país está. Será que é justo termos pessoas que estão a oferir 500 mil? Olha, até os países que são os nossos doadores, muitos deles, os funcionários públicos de lá, não andam das últimas viaturas que nós aqui em Moçambique andamos. Estamos a andar da última patrola, de assistimos a se oferecerem patrol. Sabe quanto é que está a última patrol que tem cozinha lá na Bacajeira? 15 milhões! O que nós não poderíamos fazer com 15 milhões? Se pegasse esses 15 milhões só para o Hospital Central, este nosso aqui, distribuir 10, ficavam felizes, aqueles senhores, era suficiente para pagar o salário daqueles senhores por 2 anos. Acrescentar 10. Querem quanto esses senhores? Só querem um aumento de 10, 15, e nós não conseguimos fazer, mas conseguimos oferecer uma patroa. Obrigado, ilustre Ivandro. Passo agora para o teólogo, cientista político Albino Manguene. Temos várias mensagens na nossa página do Facebook. Podem participar no nosso programa de hoje, deixando as vossas questões, as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje. Temos aqui a mensagem do Asa, que diz o seguinte: Tia filósofo José Maçã, estou ligado ao programa a partir da Munhava. O programa está a começar a esquentar. Um forte abraço. Temos aqui uma outra mensagem do Egídio Rodrigues, que diz o seguinte: os convidados estão bem inspirados. Temos aqui uma outra mensagem do Aurélio, que diz o seguinte: Massango, peço para perguntar ao teólogo, em Moçambique estamos no Estado de Direito? Teólogo Albino, essa questão é válida para os dois, tendo em conta que os dois são teólogos. Albino Manguene, será que Moçambique é um Estado de direito democrático? Também indo para a nossa outra questão, o que pode ser feito para se equilibrar os salários? Perfeito. Moçambique, no papel, é um Estado de direito democrático, porque é o que preconiza a Constituição da República de Moçambique, que Moçambique é um Estado de direito democrático que se funda no respeito à lei e na garantia das liberdades. Liberdades de manifestação, de culto, liberdades de associação, dentre várias outras liberdades, incluindo a de escolha. Então, é sim por lei, no papel. Mas na prática, Moçambique é considerado uma democracia ditatorial, uma democracia que está inclinado ao socialismo comunismo, que está associado à ditadura, que está associado à repressão, ao autoritarismo. Então, não é uma democracia conforme preconiza a Constituição. É uma democracia conforme querem e entendem aqueles que nos governam. Ou seja, a Constituição diz algo e os que nos governam fazem uma outra coisa. É por isso que é natural que o cidadão fica confuso em saber se isso é Estado de direito e democrático ou não. Porque aquilo que na prática fazem os dirigentes é total contraste com aquilo que era suposto que no Estado de direito e democrático acontecesse e segundo aquilo que preconiza a Constituição. Então, podemos responder dessa forma. Agora, eu achei interessante a segunda questão. E eu já vinha com sede, o interesse de respondê-la.
porque eles acham que nós criticamos e não apresentamos solução. E nós queremos dar aula a essa gente hoje de como é que se pensa o país, como é que se governa o país. Nós temos que dar aula. Moçambique, para resolver essa situação de salários que são exagerados e extremos, que não se entendem os critérios, e cujo o Fundo Monetário Internacional já se pronunciou de que o governo gasta mais com salário, precisa de reduzir a massa salarial. Por quê? Porque gasta-se mais com salário e não se investe para os projetos de desenvolvimento do país. Não se investe na educação, não se investe na saúde, não se investe na polícia. Investir na polícia não é apenas no salário, é meios também para operacionalizar a polícia. Investir no exército não é apenas no salário, é também com meios para operacionar as atividades do próprio exército. Então, em Moçambique, segundo o Fundo Monetário Internacional, se gasta mais com salário e menos nos projetos que vão dinamizar, flexibilizar o desenvolvimento de Moçambique. Então, o que é que Moçambique precisa? Moçambique precisa daquilo que poderíamos chamar da reforma trabalhista. Aquilo que em 2017 Michel Temer implementou em Brasil, ainda em 2017 o Emmanuel Macron implementou na França. Reforma trabalhista, que seriam mudanças significativas, estruturais, no que diz respeito às leis do trabalho. Quando nós falamos de reforma, estamos a olhar para uma mudança no sentido de melhorar ou aperfeiçoar. Isso é que é reforma. E a reforma trabalhista de Moçambique, na minha reflexão, olhando para aquilo que é a realidade do país, precisaria de, no mínimo, ter 5 objetivos. O primeiro objetivo da reforma trabalhista que o governo devia introduzir seria fixar o limite dos salários. Fixar o limite dos salários. Por quê? Tendo em mente o custo de vida ou a realidade social do país. Não faz sentido um país que se presume que está em via de desenvolvimento ter um governador do Banco de Moçambique a receber 3 milhões. Então, precisamos de limitar os salários. Estabelecer que na República de Moçambique o salário máximo é este. Ninguém vai acima deste salário aqui. Ninguém passa por cima deste salário. Na República de Moçambique, na função pública, o salário máximo é este. Quando houver desenvolvimento e houver necessidade de aumentar a fasquia ou o limite salarial, vai se fazer por via de uma lei. E para evitar também daquilo que acontece em que este recebe aquilo, este recebe... Então, há uma confusão. Primeiro, precisamos de limitar o salário, fixar o limite salarial. Segundo, precisamos de padronizar, através da reforma trabalhista, precisamos de padronizar os salários. Se é técnico, sabemos que na função pública o técnico recebe isto. O que acontece entre os médicos e o professor? Os médicos, os enfermeiros, reclamam que eles estão a receber o mesmo que um professor que no grupo da saúde estão a receber aquilo que o professor recebe, que para eles, no grupo de saúde, está na classe inferior. Eles estão a ser igualados ao professor. Então, se nós tivéssemos padronização, saberíamos, é técnico. O técnico recebe isso na função pública, independentemente de estar no Banco de Moçambique, o técnico recebe isso, estamos a padronizar. O que vai diferenciar seriam as regalias, e essas regalias seriam de acordo com o trabalho específico exercido em cada profissão. Mas o salário devia ser padronizado. Terceiro,
precisamos de contribuir na consolidação das leis de trabalho. É necessário consolidar as leis de trabalho, porque as leis de trabalho não estão claras neste país. E não estão a atender, é por isso que há uma confusão nos salários. Há uma confusão quando se emprega, porque não estão fortalecidos. Precisamos de fortificar. Outro aspecto, precisamos de criar uma reforma trabalhista com o intuito de combater o desemprego gerado pela crise econômica. Aí devemos pensar em incentivos que vão catapultar Moçambique economicamente. Investir, atrair investidores. Para combater o desemprego, ao mesmo tempo, você dinamiza a economia do país. Enquanto não haver investidores, significa que você não tem como combater o desemprego. Consecutivamente, não tem como dinamizar. Precisamos de flexibilizar os entraves na criação e implantação de empresas. Precisamos de suavizar a lei, facilitar a lei. Não encher muita burocracia que as pessoas desistem, porque se perdem no processo de registrar ou regularizar uma empresa. E alguém que é para trazer investimento que vai empregar, por que você vai complicar, vai dificultar? Pior com essa máxima dos que os ministros querem algumas percentagens para dinamizar alguns megas projetos, e isso atrasa. Precisa de ter uma lei facilitada. O que estamos a dizer? Reduzir burocracia, introduzir facilidades com acesso ao emprego e facilitar a criação de empresas. E essa coisa de que para você trabalhar precisa de 5 anos de experiência é uma máfia. Isso só existe aqui neste país. Porque se você exige 5 anos de experiência, não está claro na lei. 5 anos de experiência referente a quê? Um recém-formado nunca vai trabalhar nesse país, porque não tem 5 anos de experiência que ele existe. O que acontece? Essa lei limita o acesso ao emprego. Não está a promover o emprego. É o entrave para o emprego. Então, precisamos de ir urgentemente à reforma trabalhista para resolver todos esses problemas e tirar esses exageros nos salários. Obrigado, teólogo cientista político Albino Mangueno. Temos aqui várias questões na nossa página do Facebook. Vou colocar a próxima questão ao ilustre. Eu até gostava também desta Ivandro, temos aqui a pergunta do Real, que diz o seguinte: Massango, peço para perguntar aos ilustres convidados qual seria o salário justo para os governantes face ao salário dos funcionários públicos da base, e se for para aumentar, qual seria o salário mínimo possível para o funcionário público. Ponto de vista é o que o nosso telespectador está a questionar aqui. Qual é a sua leitura ilustre em torno dessa questão? Primeiro, porque nós fomos instrumentalizados a mente no concernente a salários, privilégios de chefes, de governantes, de deputados, de ministros. Olha, tem países que a classe prioritária é o professor. O professor recebe mais do que todos, porque esta nação entende que tudo é a base da educação e quem promove a educação é o professor. Então, por que não podemos discutir estes termos? Por que é que temos que entender que ser deputado, ser ministro, ser PCA, exercer algum cargo de chefia, de coordenador, significa ser rico, ser milionário? Olha, se eu vou para ser ministro de uma certa área, é porque eu sou especializado naquela área. Agora, o que impede do ministro receber, consoante a sua formação técnica? É um técnico, é um licenciado na área X, e tem uma tabela no Estado que
que define salários, por que não pode-se usar aquela tabela? Por que o ministro, o deputado, tem que oferir mais do que todos? Então, a minha resposta é a seguinte. Olha, os salários tinham que ser de acordo com o nível, independentemente da posição que exerce. É líder. Entendemos que para exercer certas atividades precisa de uma certa logística. É lógico, tem que se deslocar de ponto a ponto, então precisa de uma viatura. Nós estamos a dizer que precisa da última viatura. Grito 2023, não faz sentido. Tem que viver perto de onde exerce as suas atividades. Então tem direito a uma habitação, mas também nós estamos a dizer que tem que viver no último palácio, com direito a tudo, piscina, jardim. Olha lá, parece um rei, com 10, 15 trabalhadores, tem guardas, tem quem passeia até com cão. Olha, tem quem cuida da piscina, cuida do jardim, cuida da casa, tem quem troca lâmpada, tem quem faz compras, tem quem sai com os filhos. Não tem como nós aceitarmos uma coisa dessa. Por que não? Tem os países mais desenvolvidos do mundo, esses tais países que são os menos corruptos do mundo e que são os melhores países para se viver. O deputado anda de bicicleta e não morre. Podemos ver na Finlândia, Nova Zelândia, Noruega, o deputado ministro vive num tipo 2. E qual é o problema disso, de viver num tipo 2? Por que não pode ter uma vida normal? Agora, se quer luxo, que seja com o dinheiro dele. Que seja com o dinheiro do salário. Não estão impedidos de ter regalias, vida boa, os melhores carros, mas que seja do dinheiro dele, que não seja do nosso. Por que tem que ser tirado dos nossos impostos para dar vida luxuosa? Sabe, os nossos governantes vivem vida de milionários, multimilionários, bilionários. São comparados aos mais ricos a nível da África, Austrália e do mundo. Então, tem que se equilibrar a balança. Tem que se equilibrar a balança. Com isso, os salários diminuíram ou aumentaram? Diminuíram. Muitos foram tirados os bônus que tinham. Diminuíram. A maioria dos funcionários reclama que diminuiu. Porque muitos foram tirados do nível em que já estavam para descer e igualar-se aos outros, recém-contratados, recém-ingressados na arena profissional. O Tsum, até aqui, não temos ouvido dos que estão nesse processo, dos que estão envolvidos neste processo do Tsu, benefícios do Tsu. Eu ainda não ouvi qual é o benefício do Tsu. Agora, eu também gostava de tocar num outro ponto. Colocando as últimas considerações, okay. Olhando para o tema 2. Uma questão dos telespectadores, se Moçambique é um Estado de Direito. Eu tenho minhas dúvidas. Às vezes eu chego a pensar que nós estamos em meio a uma guerra. Por quê? Porque se prestarmos atenção, na guerra falta tudo. Na guerra não existem direitos humanos. Não há direito à habitação. Não há direito à saúde. Não há direito a emprego. Não há direito à alimentação. E nós estamos em um cenário típico de uma guerra, onde não há direitos humanos, não podemos nos manifestar, não podemos exigir justiça. A justiça não é igual para todos. Falta-nos alimentação, comida na mesa. Os jovens não têm habitação. Um dos maiores desafios dos jovens neste país é ter uma habitação condigna. Não está fácil ter uma dependência para nós, os jovens, abaixo dos 40 anos. Então, eu não acredito que estamos em um Estado de Direito, num Estado de justiça igual para todos. Olha, só com essas irregularidades, a sociedade civil, os partidos políticos da oposição submeteram inúmeras queixas às entidades competentes, mas nenhuma delas são atendidas.
Então como é que vamos considerar que isso é um Estado de Direito? Estamos a assistir agora uma sabotagem de um dos processos mais importantes que estabelece uma democracia, que preconiza uma democracia. E esse direito está a ser tirado do cidadão. O cidadão já não pode escolher quem vai lhe governar. Nós, os jovens, queremos trocar deste governo. Está-nos ser impedido de ter um cartão de eleitor para no dia 11 poder votar. Como é que vamos dizer que estamos em um Estado de Direito? 30 segundos, últimas considerações. Convidar os jovens, os que conseguiram ter o cartão de eleitor, a ter uma vida participativa, ativa, política, nestas eleições. Nós, os que conseguimos o cartão, vamos optar pela diferença, vamos nos fazer presente nos postos de voto. Quero saudar mais uma vez a minha autarquia, Cidade da Matola. Obrigado, Ivandro. Massinga, passo agora para o teólogo e cientista político Albino Mangen. Teólogo, será que a TSU está a funcionar? Olhando para o tema 2, últimas considerações, deixando uma mensagem para todos. Não, a TSU foi a pior vergonha deste país. Foi uma calamidade pública. Foi uma calamidade pública que mexeu assim, que desestruturou os funcionários públicos. Muita gente se endividou, tendo expectativa, esperança de oferecer melhores salários, quando uns já tinham altos salários, desceram para ter baixos salários, uns contavam com uma regalia, perderam. Então foi uma confusão que não se entende. Tudo isso por causa de pressa, magugo, que não amadurecem as coisas, que sabem que vão impactar as pessoas. E demais, segundo a pesquisa feita de 2019, Massango, a OTM sindical dizia que para o moçambicano viver bem, atendendo, considerando o custo de vida, precisaria de 30 mil meticais como salário mínimo, como salário base. De 2019 para cá, a vida aqui deteriorou-se, piorou. O custo de vida mudou, subiu, os preços estouraram. Significa que nem os 30 mil, ou seja, para o moçambicano viver bem, precisaria de, no mínimo, salário mínimo de 40 a 50 mil, no mínimo. E os governantes? E os governantes que não estejam distantes desses valores, que não estejam numa taxa elevada, tendo em mente que eles já têm regalias. Que em algum momento existem países como Finlândia e Espanha, por aí em diante, que temos, por exemplo, juízes que vivem com os seus salários, não tem nenhuma regalia aos juízes, vivem única e exclusivamente com o seu salário. Por que eles aqui não podem viver com o seu salário? Podemos pagar a casa, a energia, sim, porque é uma casa particular, é uma casa de Estado. Mas que algumas regalias não têm sentido, não têm necessidade de ser, são exageradas. E para terminar, nós, os moçambicanos, Deus nos abençoou com essa porção de terra. Terra rica, terra fértil, e que tem vários minerais. É responsabilidade de cada um de nós, como moçambicanos, lutarmos e defendermos essa terra. No nosso hino nacional, um dos trechos de refrão diz: nenhum tirano nos irá escravizar. Nós juramos por ti, Moçambique, que nenhum tirano nos irá escravizar. Não aceitemos tiranos no governo nos escravizar, porque nós, no nosso hino, prometemos, nos comprometemos, juramos que nenhum tirano nos irá, seja irmão, seja enteado, seja estrangeiro, seja vizinho, nenhum tirano deve nos escravizar. Para ultimar, este país é de todos nós. Não há mais moçambicanos e menos moçambicanos. Todo aquele que nasceu no solo pátrio, no solo moçambicano,
é tão moçambicano quanto os demais. Esse país tem dono, esse país tem dono. Não fala, esse país tem dono sim. Todos nós somos donos deste país. Não tem mais donos e menos donos. Agora, esses que se sentem mais donos de Moçambique, esses são os tiranos. Precisam de ser varidos. Muito obrigado. Obrigado, teólogo, cientista político Albino Mangueno. Obrigado, teólogo e político Ivandro Massinga. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Aurélio Francisco, por esta razão, amo este programa. Os ilustres convidados não estão a deixar passar nada. Parabéns mais uma vez, Mano Massango. Obrigado, Aurélio. Small, obrigado pela sua mensagem. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo. Não perder logo a seguir o programa Alerta na TV com Lloyd Freud e Dom Coelho. Eu sou Teo Filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.